feed ali, você vai estar divulgando a palavra de Deus, amém? Lucas 22, 19 e 20 diz: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ainda Marcos capítulo 14, versículos 22 a 24 vai dizer: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Amém? E o apóstolo Paulo em Mateus também, essa passagem da ceia é mencionada. No Evangelho de João, Jesus vai trazer algo muito poderoso que nós vamos aqui falar. O apóstolo Paulo vai lembrar disso na carta aos Coríntios, sobre esse ato extraordinário que Jesus fez por nós e que é lembrado, que é compartilhado como um memorial por nós ao longo desses 20 séculos da igreja. A igreja se reúne para participar da mesa do Senhor, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Como nós cantamos aqui: até que o Senhor venha eu vou clamar, até que o Senhor venha eu não vou descansar, até que o Senhor venha eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Outro dia eu estava ouvindo até um podcast e mencionou sobre o perigo do que você canta. Você cantar uma entrega, você cantar como um sacrifício vivo, se apresentando diante do Senhor. E a verdade é que Ele é o sacrifício perfeito que foi entregue por nós, amém? E nós vamos falar disso aqui nessa noite. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Pai querido e santo, a Tua graça nos basta. O Senhor derramou sobre nós. João escreveu dizendo que todos nós da Sua plenitude recebemos graça sobre graça. Graça sobre graça é o que está sobre as nossas vidas. E a Tua palavra diz que em Cristo estão ocultos, escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nós precisamos disso nessa hora, para falarmos, Senhor, acerca das coisas da eternidade, acerca das coisas do céu, acerca das coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Tua palavra diz que nós devemos pensar nestas coisas. Então que o Senhor flua em nós e através de nós nesta noite, por meio da mensagem que o Senhor tem para o nosso coração, e que promova edificação, vida em nós e através de nós, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Eu vou destacar aqui, depois você vai ler na sua casa do versículo 22 ao 59, mas eu quero destacar aqui, em primeiro momento, uma afirmação de Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Diga assim comigo: Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão que nos preenche. Ele é o pão que nos satisfaz. Ele entregou a si mesmo por nós, para que nós pudéssemos ter vida plena, na sua presença, diante da sua majestade. E tão importante isso sempre foi no contexto da igreja, que em Atos 2, verso 42, Lucas, quando está escrevendo, quando ele está falando sobre a unidade que havia no corpo, sobre o caminhar contínuo que eles estavam tendo e os avanços que a igreja tinha, eles não se deixaram perder no crescimento,
eles não se deixaram perder por causa da expansão do Evangelho, mas eles se mantiveram unidos, e algumas das coisas que foram fundamentais para que eles estivessem continuamente unidos, eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É interessante que no momento da mesa, o Senhor sempre traz revelação. O partir do pão promove revelação. Quando aqueles dois caminhavam ali pelo caminho de Emaús e Jesus se aproximou deles e falava com eles, no momento em que Jesus está com eles e parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. No partir do pão há revelação. Quando você compreende a comunhão do corpo de Cristo, você vive revelação sobrenatural. As letras dessas sagradas escrituras, elas passam a saltar vibrantes aos seus olhos e impulsionam você, movem você, para que a cada dia você se renda mais a essas verdades, se renda mais a essas letras. Como Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada afiada de 2 gumes. Você passa a viver essa vida da palavra. A palavra é o seu pão. Aleluia, ela é o seu alimento. Jesus, quando tentado por Satanás, disse, se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pães, pois está escrito. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele não falou de novo, depois que ele falou. Mas Jesus disse, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Porque Ele é a palavra. Aleluia. Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No livro Redescobrindo a Santa Ceia, Léo Bigger diz assim, a ceia, contudo, não se limita a ser apenas um ato de recordação do sacrifício de Jesus na cruz. Deus atua poderosamente através dela. Cada elemento da ceia simboliza aspectos do sacrifício de Jesus. Paulo, quando ele fala da ceia, ele fala, por causa disso há muitos doentes e muitos que já dormem, por não discernir o corpo do Senhor. Então, entenda, igreja, Jesus quer que você tenha discernimento do seu corpo. Jesus quer que você caminhe com Ele em um lugar de entendimento, em um lugar onde você compreende a palavra de Deus, você a acolhe no seu coração e você segue adiante para dar fruto e fruto abundante, porque para isso Jesus nos chamou. Eu vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele em meu nome vô-lo conceda. Nós precisamos caminhar nesse entendimento. E aí eu quero trazer algumas coisas para você refletir. O pão, deixa eu ler antes aqui. Versículo 51 de João 6, Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse isso, mas sabe o que eles entenderam aqui? Que Jesus estava falando que eles seriam canibais. Eles ficaram ali bravos na hora e disseram assim, como esse homem pode falar que nós vamos comer da sua carne? E aí Jesus então pega e vai mais adiante com eles. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. E quando a gente fala do pão em um primeiro momento, eu quero que você reflita em algumas curiosidades aqui. Essa ceia, ela remete ao momento em que o povo
ia sair da terra do Egito. Então a Páscoa foi instituída. E o matzá era o pão sem fermento que eles precisavam fazer ali, preparar, comer, além daquele cordeiro que eles prepararam para se alimentar e seguir naquela jornada de peregrinação. Agora tem umas curiosidades sobre quando a gente olha um trabalhar manual de um pão que ele é produzido, e eu queria que você só pensasse essas coisas comigo. Lucas 22:19 diz: e tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Esse tipo de pão ele é ainda encontrado, e tem algumas características parecidas com o pão que talvez um pão caseiro, ou um pão da padaria, mas eu quero chamar a sua atenção. Uma das coisas aqui é que esse trigo, na maneira artesanal, principalmente daquela época em que eles preparavam esse pão, a farinha, ela era primeiro triturada ali, e então depois era produzido, né, ela ficava refinada para que eles pudessem manusear aquilo e preparar aquele pão. Jesus, ele foi moído por nós. Jesus, ele foi triturado por nós. Ele foi esmagado por nós. E é interessante que quando eles preparavam essa massa, no momento ali, como você talvez já viu, né, a vovó ou uma mãe, ou você mesmo jovem que já aprendeu a fazer pão, quando era preparada a massa ali, algumas marcas são feitas, né, alguns cortes, vamos dizer assim, algumas marcas são feitas nos pães. As marcas de um azorrague, um chicote romano, foram usadas no corpo de Jesus, rasgando a sua pele. Na ponta daquele azorrague tinham alguns pedaços de ferro ou de ossos. Então, quando levava uma quarentena menos um de açoites, Jesus levou essa quarentena de açoites, e a sua carne foi marcada. Essas marcas foram por amor de mim, foram por amor de você, para que hoje você estivesse aqui, para que hoje você pudesse ouvir essa palavra, não só hoje, mas que você vem ouvindo. O corpo dele foi marcado, ele foi preparado como pão, para servir como meu alimento, como seu alimento. Sabe, alguns furos eram feitos na massa também, para que não virasse bolha ali, pudesse respirar aquela massa. As mãos e os pés dele foram furados com aqueles cravos. A vida dele foi marcada de uma forma particular. A cabeça dele recebeu uma coroa de espinhos, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, um amor inexplicável. Ele disse: de tal maneira. Ele não pode dizer assim, porque Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não pode dizer assim, porque Deus amou o mundo assim, dessa forma aqui. Porque Deus amou o mundo igual isso aqui. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa comunicar isso. Eu preciso comunicar isso. Nós precisamos comunicar essa verdade. Então, quando você estiver fazendo um pão, preparando um pão, talvez da sua casa, ou se lembrar que o pão que você come diariamente, e nessa semana talvez não, né? Mas quando você ver as marcas, você vai se lembrar das marcas que o Filho unigênito de Deus recebeu sobre si. Ele também teve do seu lado o furo de uma lança. E a partir desse furo, emanaram dele água e sangue. E algo interessante sobre esse pão,
é que ele vai ao forno para ser assado. Ele nos livrou do fogo do juízo divino. Ele nos livrou da ira vindoura. João Batista disse: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não terá a vida. Antes, sobre ele, permanece a ira de Deus. E Paulo vai falar lá aos Filipenses, se eu não estou enganado, no capítulo 1, que Cristo nos livra da ira vindoura. Você não é um filho da ira, amém? Você é um filho amado de Deus. Você foi chamado para viver com Ele a eternidade. O plano dEle, o propósito dEle para a sua vida é o projeto extraordinário do Pai. E Ele se envolveu a tal ponto nesse projeto de dar a sua própria vida por mim e por você. Já quando nós falamos do vinho, do suco da uva, Isaías 53 vai dizer que o sangue dele borrifaria as nações. No lagar, as uvas são pisadas para que o vinho seja extraído, para que o vinho seja produzido. Isaías 53 vai dizer: ele foi moído, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas, cada um seguindo seu próprio caminho, se desviando. Mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E pela transgressão do meu povo, foi ele esmagado, ferido, morto. Porque sempre que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Deixa eu te falar uma coisa. Segundo domingo do mês é a nossa Santa Ceia. Você que está em casa, você que está aqui, faça um compromisso de não faltar à ceia. Ele é o culto, todos os cultos são muito importantes, irmãos. Mas ele é um culto onde nós fazemos memória do Senhor. E às vezes eu fico bastante entristecido quando as pessoas não consideram isso. Quando as pessoas não avaliam isso. Quando as pessoas não dão essa honra ao Senhor. Então faça esse compromisso com Deus. Não deixe de estar no culto de ceia. Não deixe de estar em nenhum culto. Mas principalmente no culto de ceia. Segundo domingo do mês. Esteja aqui para participar da mesa do Senhor, amém? Para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Porque como eu disse na última ceia, Jesus está esperando com grande expectativa pelo momento em que Ele vai tornar a tomar do fruto da videira. Ele anseia por isso novamente. Então que nós valorizemos isso, amém? E aí eu quero desenvolver com você aqui alguns pontos que João 6 nos fala. Primeiro, que a salvação eterna, ela é para todo o que crê. A salvação do Senhor é para todo aquele que crê. Todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse texto ele fala, por exemplo, entre outras coisas,
de que aquele que se achegar ao Senhor, ele não será lançado fora. O Senhor é quem nos dá a segurança da salvação. Na soberania de Deus, nós fomos eleitos em seu Filho amado, para vivermos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quando você se dá conta de que hoje você tem ouvido o Evangelho, de que você tem ouvido a palavra de Deus, que você tem participado da comunidade dos santos, de que você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você precisa dar louvor, honra e glória ao Senhor, seu Deus. Agora, exatamente nesse momento, existem muitas pessoas que estão morrendo sem ter Jesus em suas vidas. E você tem a oportunidade, está ouvindo a palavra de Deus, você está aí ouvindo a palavra de Deus, então você deve dar louvor ao Senhor, você deve dar a Ele honra, você deve dar a Ele glória. Ao Senhor pertence a salvação, amém? E Ele compartilhou ela com você. Aleluia! Em Isaías 43, verso 11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. O grande El Shaddai, aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. E esse mesmo Senhor disse que aquele que vier até Ele, Ele não o lançará fora. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai, que aquele que crê nele, naquele dia seja por Ele ressuscitado. E por que isso é possível? Porque Ele entregou o seu corpo como um pão, para nos dar vida, e vida em abundância. Mas Ele não só entregou o pão, Ele disse que nós devemos comer o pão. Ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei naquele dia. E Ele disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmos. Se você não se alimentar dele, você não terá vida. Mas se você se alimentar dele, você terá vida e vida em abundância, aleluia. Esta vontade divina é claramente expressa, que Jesus não perca nenhum daqueles que lhe foram confiados pelo Pai, mas que os ressuscite para a vida eterna. Isso não apenas sublinha a segurança eterna dos salvos, mas também a fidelidade de Jesus em cumprir o propósito para o qual Ele foi enviado. Romanos 10, 9 e 10 diz: se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia! John disse assim: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Não há outro nome, nem outro caminho para a salvação, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus disse acerca de si mesmo, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não são todas as religiões que levam a Deus, só Jesus leva ao Pai. Só Jesus, porque a Ele pertence a salvação. Ele anunciou, Ele fez ouvir. Pedro, quando está pregando, diz: e em nenhum outro nome há salvação.
Porque nem no céu e nem na terra há outro a quem é dado essa autoridade. Então nele, nós temos essa salvação eterna por causa do sacrifício de si mesmo. A oferta que foi oferecida ao Pai por nós. Segundo lugar, perdão pleno dos nossos pecados. Meu irmão, você é perdoado. O mundo foi perdoado. Mas sabe qual é o problema? O mundo não quer receber o perdão. Porque embora seja um presente, um dom gratuito de Deus, ele precisa de uma resposta. Por isso Jesus diz em João, capítulo 3, a partir do conhecido verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, porém quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto suas obras eram más. E todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega à luz, para que não sejam reprovadas as suas obras. Mas aquele que vive de acordo com a luz, com a verdade, se achega à luz, porque se vê claramente que as suas obras são manifestas em Deus, porque são feitas em Deus. O mundo, Jesus disse, está em um estado de condenação, queridos. É como um homem que está se afogando em alto mar, e o helicóptero da guarda costeira, ou um navio da guarda costeira, um barco da guarda costeira, chega e se aproxima dele e joga-lhe uma boia. Eles não podem entrar lá, mas eles podem jogar uma boia. E a decisão daquele homem é se agarrar àquela boia ou rejeitá-la. Por isso você não convence ninguém, você anuncia o Evangelho. Mas você precisa anunciar o Evangelho. Eu me lembro que quando mais jovem, não que eu não seja, no meu ímpeto de evangelizar e de falar de Jesus para as pessoas, um dia o Senhor me deu uma estratégia. E aí eu evangelizava as pessoas e como se eu perguntasse, porque todas criam em Deus. Mas aí eu perguntei, mas você crê em que Deus? Porque o Deus do cristão é o Deus segundo as Escrituras. Não é um conceito abstrato simplesmente, mas é um conhecimento que o próprio Deus se permitiu revelar. Eu acho maravilhoso quando Jesus diz aqui em Mateus, se você quiser anotar, quando antes dele dizer, vinde a mim os que estão cansados, ele primeiro diz no verso 25 do capítulo 11 de Mateus, por esse tempo disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que a criação, as coisas que foram criadas, revelam o Senhor. Manifestam que há um Criador. Por isso os homens são indesculpáveis. Porque essa é a primeira revelação natural acerca de um Deus Criador. A própria natureza criada, a própria criação. E então Deus escolheu um povo por meio do qual ele se manifestaria aos homens. Ele chamou a Abraão, formou de Abraão uma nação e se manifestou como o Deus Criador dos céus e da terra a esse povo. E já tinha um plano estabelecido na eternidade, de que por meio dessa descendência de Abraão, ele comunicaria esse conhecimento
a todos os homens. E ele falou até mesmo por intermédio, eu acho que de Ezequiel mesmo. E não dirão, ei-lo aqui, eu conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Por quê? Porque o evangelho do reino seria anunciado. E então eu evangelizava e dizia, não é um Deus da sua cabeça que ele te chama para crer. Mas ele se revela a você por intermédio das Escrituras, por intermédio da palavra. E se revela a você. Então é o Deus da palavra que você serve. É o Jesus da palavra que você serve. Eu estou lendo um livro essa semana, inclusive de John Piper, e aí ele cita o Jesus histórico que os historiadores procuraram, né, informações já num paralelo com o Jesus dos evangelhos. Mas ao longo dessas tentativas, sempre essas tentativas foram desfeitas, porque elas desassociavam com aquilo que já é revelado dos evangelhos, das escrituras. Então até mesmo as ciências humanas, no caso a história, a antropologia e tantas outras ciências, procuram até dizer assim, não, de fato existe um Jesus. Só que a mente limitada humana procura, nesse Jesus histórico, reduzi-lo. Até dizer assim, é verdade, existiu um Jesus, mas ele não era tudo isso. E também não há coerência com essas muitas informações que às vezes eles recebem. Nós cremos no Jesus dos evangelhos, amém? Aleluia. Nós cremos no Jesus dos evangelhos, e o interessante é que a verdadeira ciência, ela sempre está confirmando aquilo que a palavra de Deus já disse. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, cuidado com a falsamente chamada ciência. Tem uma falsa ciência, mas a verdadeira ciência, ela sempre esteve alinhada com aquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Nele você tem perdão. Verso 47 diz, assegure-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Marcos 12, 23, 24, ele diz, em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E ele lhes disse, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A expiação, o sacrifício de Jesus, ele é baseado naquilo que era a expiação na lei mosaica do Antigo Testamento. Mas a questão é que os sacrifícios, eles precisavam ser continuamente oferecidos. Eles não tinham o poder de quebrar a força do pecado na vida do homem e trazê-lo para um lugar de segurança. Então, continuamente eles eram oferecidos. E não só isso, o que oferecia o sacrifício, ele oferecia primeiro pelos seus próprios pecados e também pelos do povo. A grande diferença é que Jesus ofereceu o sacrifício de si mesmo, mas não por ele, porque ele foi sem pecado. Mas um sacrifício único, definitivo. Por isso lá no Calvário, lá na cruz, ele disse bem alto, tetelestai, está feito, está consumado. E então encerra o tempo dos sacrifícios que eram apresentados para expiação dos pecados do povo. Os judeus ainda estão esperando nisso. Mas a quem é anunciado as boas novas, entendeu que o sangue foi derramado, que o corpo do Filho de Deus foi entregue por nós, e ele não ficou lá retido na sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele apareceu às suas testemunhas, aos seus discípulos, ele subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, e muito em breve, ele virá nos buscar, ou nós iremos ao seu encontro, e estaremos para sempre com o Senhor, e participaremos da sua mesa, no seu reino, e isso só vai acontecer porque nós estamos decidindo também caminhar com ele hoje, participar da comunhão com ele hoje. Como eu disse outro dia, naquele dia, Jesus, ele não vai obrigar as pessoas que não quiseram ao longo das suas vidas andarem com ele. Ele é gentil, ele é amoroso.
É como Jesus dizendo: você não quis andar comigo, por que vou obrigá-lo a andar agora? Jesus fez tudo de forma completa. Hoje nossa parte é aceitar esse presente de extrema graça e receber a reconexão com o Pai. Mas a todos quantos o receberão, a saber, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos, não da vontade do homem, não da vontade do varão, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos, por meio dele, graça sobre graça. Você recebeu graça, meu irmão, porque o pão foi partido por você, porque o sangue foi derramado por você. Aleluia. Você não precisa carregar culpa. Você é perdoado. Você é perdoada. Você é livre. Ele levou sobre si a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Já agora nenhuma condenação há. Já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Você é livre. O escrito de dívida que havia contra mim, contra você, foi tirado, cravado na cruz. Você é um filho amado de Deus e pode andar sem culpa, livre, perdoado. 1 João 1,9, João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, eu reconheço a Ti, eu reconheço o Teu sacrifício por mim, eu reconheço o que fizeste por mim, eu recebo o Teu perdão na minha vida, e eu quero caminhar em direção à Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, diariamente, todos os dias da minha vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Se em algum momento da sua vida você acreditou na mentira de que Deus quer a sua destruição, que quer exigir o pagamento por seus erros e pecados, que Ele quer te punir, mande embora esse pensamento em nome de Jesus. Ele se entregou por você. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por nós. Em terceiro lugar, o privilégio de participar dos milagres de Deus. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer do pão do céu. Antes disso, Jesus havia multiplicado pães para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas de repente eles perguntam: que sinal você faz? Aí ele diz: os nossos pais. Talvez eles estavam dizendo assim: você multiplicou pães? Mas os nossos pais comeram um maná que Deus enviou no deserto durante 40 anos. Mas Jesus disse: não foi Moisés quem deu o pão para vocês, mas é o meu Pai que está no céu quem dá o verdadeiro pão. E eu é que sou o pão da vida. A multidão seguiu Jesus buscando mais sinais. Apesar de terem testemunhado o milagre da multiplicação dos pães, as pessoas pediram outro sinal. Eles até mencionam o maná que Deus providenciou aos israelitas. Estão comparando implicitamente Jesus a Moisés, desafiando a fazer algo igualmente impressionante. Só que há algo extraordinário. No verso 14 do capítulo 6,
Diz assim: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Enquanto alguns questionavam, outros reconheciam. Você vai caminhar ao longo da sua vida, daqui para frente ainda, meu irmão, minha irmã, e você vai anunciar a palavra de Deus, e pessoas crerão. Infelizmente, haverão pessoas que não vão crer, que decidiram não crer, que não querem crer. O maior milagre que você pode viver com Jesus é o novo nascimento. É ter seus olhos abertos. Você não é mais cego. Você não é mais surdo. Você ouve o Senhor. Você reconhece o Senhor. Você discerne o Senhor. Você sabe no íntimo, no seu interior, no seu espírito que nasceu de novo, que você está prestes a se encontrar com o Senhor. Como ele disse para o povo de Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você o verá. Você o verá como ele é. Aleluia. Tomás de Aquino disse: a celebração da ceia do Senhor é a saúde da alma e do corpo, remédio de toda enfermidade espiritual. Cura os vícios, reprime as paixões, vence ou enfraquece as tentações, comunica maior graça, confirma a virtude nascente, confirma a fé, fortalece a esperança, inflama e dilata o amor. Curva sua cabeça por um momento. Feche os seus olhos. Ah, Senhor, nós louvamos teu nome. Nós exaltamos a ti. Aqueles discípulos estavam contigo naquela mesa. O Senhor estava revelando a eles algo extraordinário. Atraia-nos a cada dia à mesa da comunhão, Senhor. A mesa do relacionamento. A mesa onde os nossos olhos são abertos ao partir do pão. Abre os olhos do nosso entendimento. E que ao termos nossos olhos abertos, Senhor, que um senso de propósito e de significado, Senhor, seja a cada dia claro diante de nós. Para que nós não vivamos para nós mesmos, Senhor. Para que nós vivamos para a tua glória, dia após dia, honrando a ti, engrandecendo o teu nome, anunciando as grandezas do Senhor. Aleluia. Em quarto lugar, esse sacrifício ele traz cura para a nossa alma. O verso 35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Quando Jesus diz eu sou o pão da vida, ele usa a expressão eu sou. Ego em mim. Eu sou o que sou. Nós cantamos, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar.
terra e céu glorificam o seu santo nome. Desde o dia que eu conheci a Jesus, eu não consegui viver mais a minha própria vida. Eu sempre sou parado. Eu sempre sou lembrado. Nos meus erros e tropeços, eu sempre sou atraído de volta a Ele. Porque é um caminho sem volta, é uma passagem só de ida. E ao mesmo tempo é porque Ele disse: eu jamais vou abrir mão de você. Porque eu já disse: aquele que vem a mim, eu não vou lançar fora. Ele disse: o meu Pai que deu essas ovelhas a mim é maior do que eu, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Sim, Ele é irresistível. Jesus promete que quem vem a Ele e crê, nunca terá fome ou sede espiritual. Essa metáfora convida as pessoas a buscarem nele a verdadeira satisfação para as necessidades mais profundas da alma. É um chamado para uma relação pessoal com Cristo, onde a fé resulta em uma plenitude espiritual que supera qualquer experiência terrena. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai viver algo extraordinário no Senhor, cada vez mais, à medida que você se deixar convencer de que Ele é incomparável com qualquer coisa. Enquanto você, Ele não é digno de ser comparado com nada, nem com ninguém. Quando a mente humana leva para esse lugar, pronto, acabou. Perdeu o momento. Perdeu a oportunidade. Mas uma nova vem. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós continuamos caminhando. E Ele vai caminhando conosco. E Ele vai nos cercando de amor e de misericórdia. E Ele vai chamando a nossa atenção. E Ele vai nos convidando gentilmente. E quando nós atendemos esse convite, Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Ele vai participar comigo de uma mesa de comunhão. A necessidade da multidão agora era na alma. Fome na alma. Estavam saciados pelo pão físico que haviam comido, porém estavam famintos em suas almas. Então eles fazem um pedido ao Senhor. No versículo 34 diz: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ele sempre quer te dar, meu irmão, minha irmã. Você só precisa estender a mão e comer. Timothy Keller disse: a cura que Jesus oferece não é superficial. Ela alcança as profundezas da alma, transformando-nos de dentro para fora. Quinto e último lugar. Ele dá renovo para as nossas forças. Essa semana nós falamos sobre Isaías 40, que o Senhor renova a nossa mocidade como a da águia. Eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer.
Jesus declara ser o pão da vida, ressaltando sua capacidade de renovar e sustentar espiritualmente, em contraste com o maná, que apenas oferecia sustento temporário. Ele nos convida a uma experiência transformadora, prometendo vida eterna e renovação contínua das forças espirituais para aqueles que creem nele. Isso redefine o conceito de sustento, destacando que a verdadeira força vem de uma relação profunda e duradoura com Jesus. Sabe, amados, tem dia que é um charamanaia, tem dia que é um mistério, tem dia que a alegria está saltando para todo lado, mas tem dia que as percepções sensoriais não estão evidentes como nós gostaríamos. E nessas horas, tudo que eu tenho, tudo que você tem, é se lembrar de que a alegria do Senhor é a nossa força. Que você é renovado em uma esperança viva de que Ele é o seu alimento. De que você não anda por aquilo que vê, que você não anda por aquilo que você sente, que você não anda por aquilo que você pode tocar. Você caminha pela fé, e não uma fé ilógica, irracional, mas uma fé inteligente, uma fé depositada no unigênito Filho de Deus, aquele que disse: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu dei a minha vida por você. Romanos 8:32, o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Eu confio no Senhor. Eu confio na sua bondade, eu confio na sua misericórdia, eu confio no seu amor, eu confio na sua graça, na sua maravilhosa graça. Jesus convida aqueles que estão exaustos e oprimidos a irem até Ele para encontrar descanso e renovação. Essa promessa de alívio e restauração espiritual é central para o entendimento de que Jesus oferece força e conforto àqueles que buscam o refúgio e descanso nele. Fique de pé. O sacrifício de Jesus, representado pelo pão e pelo vinho na ceia, oferece 5 verdades transformadoras para a nossa vida. Primeiro, salvação eterna para todos os que creem em Jesus. Segundo, perdão pleno dos nossos pecados. Terceiro, o privilégio de participar dos milagres de Deus. Quarto, cura profunda para as nossas almas. Quinto, renovo de nossas forças espirituais. Na mesa da comunhão do sangue e do corpo de Cristo, nós temos vida, e vida em abundância. Fale com Ele nessa hora. Coloque o seu coração diante dEle.